Olá, sejam bem-vindos ao Night Shadow House. Eu sou o Shadow e eu venho trazer a vocês a segunda parte da história do bicho-papão. Hoje venho trazer para vocês a origem dele em cada parte do mundo, suas variações e ideias, como se comporta e o que faz com as crianças. Bom, começando, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Deixe seu comentário sobre o que achou do vídeo e o que gostaria de ver aqui também. Isso vai nos ajudar muito a criar mais vídeos para vocês e vai ajudar bastante no crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que puderem, para ajudar o nosso canal a crescer. Bom, então, vamos trazer esse bicho-papão para vocês agora. Então, como é de costume, sentem-se, apaguem as luzes, encostem sua porta, coloquem os fones de ouvido, fechem seus olhos e venham adentrar ao mundo do sobrenatural. O velho do saco, ou o homem do saco, é um personagem popular utilizado por adultos para amedrontar as crianças e forçá-los a obedecer às suas ordens e se comportar. Essa lenda é originária da Espanha, mas também é repercutida nos países do sul, da Europa e da América Latina. Seu personagem é um homem feio e esquelético que sequestra crianças bagunceiras em plena luz do dia e carrega para dentro de um saco. Dependendo das variações regionais, ele as vende ou as devora. Em algumas culturas, uma figura parecida com o homem do saco trabalha como um ajudante malvado do Papai Noel. Segundo a lenda, as crianças do saco que o velho carrega eram aquelas que estavam sem nenhum adulto por perto, em frente às suas casas ou brincando na rua. O velho pegaria crianças caso elas saíssem sem ninguém de dentro de casa saber. Em versões alternativas da lenda, em vez de um velho, o elemento que levava as crianças era um cigano. E em versões remotas, esse velho ou cigano levava as crianças para sua casa e fazia sabonete e botões. No início do surgimento da lenda do velho do saco, os pais amarravam uma fita vermelha na perna da cama da criança indesejada e o velho do saco passava a noite na casa em casa. Se houvesse uma fita vermelha na perna da cama da criança, significava que o velho do saco poderia levar embora a criança em questão de segundos. Essa história era a versão original da lenda do velho do saco. Os pais usavam para assustar as crianças ou para forçarem as crianças a serem obedientes. Não há evidências exatas de quando deu início às lendas, mas há uma estimativa histórica de que teria sido na chegada dos ciganos ao Brasil. A migração do povo cigano para as Américas se deu no fim do século XIX. Sem pátria, no mundo onde tudo se transforma com uma velocidade cada vez maior, o povo cigano viveu durante muito tempo marginalizado na sociedade
e desenvolveu uma aversão da população. E esse povo era taxado de ladrões, sequestradores ou vadios. Bogeyman. Originário na Inglaterra, o Bogeyman é um fantasma sombrio e amorfo. Se esconde em lugares obscuros para assustar as vítimas inocentes. Ele é mais um incômodo do que um perigo, e o seu poder facilmente é neutralizado pelo brilho da luz. O seu nome tem origem na Idade Média, onde a palavra boogie significa algo assustador. Ele é usado de maneira que venha a colocar as crianças malcriadas no seu devido lugar. Segundo a lenda, ele é apenas uma sombra que aparece para as crianças malvadas durante a noite, fazendo-as morrerem de medo e terem dificuldades para dormir. Quanto mais medo você possui, quanto mais escuro for, mais poderoso ele é. Mas todo o seu poder ou presença aterradora desaparece em um primeiro sinal de luz. Então, se você é uma criança malcriada, mantenha seu abajur ligado durante toda a noite. Ou senão, quem sabe, o Bogeyman não poderá lhe fará uma visitinha durante a noite. Bootsman. Originado na Alemanha e também difundido pela Holanda e a Escandinávia, o Bootsman é um duende sem rosto ou um fantasma envolto a uma capa. Ele se esconde em cantos sombrios, embaixo de cama ou dentro do armário e ataca crianças que não vão dormir na hora certa. Seu nome tem origem na Idade Média e a palavra alemã Botzen, fazer bagunça, ou verbutzen, disfarçar ou dissimular. Podemos ver a influência da ideia do toque de recolher utilizado em muitos lugares e culturas para evitar que a população fique nas ruas depois de certa hora da noite. Ele surge durante a noite atrás das crianças que teimam com seus pais para não dormir cedo ou no horário indicado pelos pais, ou fingem que vão dormir e ficam acordadas fazendo bagunça no quarto. Sua principal função é pegar essas crianças que não vão dormir na hora correta que os pais mandam. Ele aparece principalmente em lugares escuros, como seu guarda-roupa, debaixo da cama ou os cantos do quarto, se não querem, ou melhor dizendo, sua presença no seu quarto durante a noite. Obedeçam aos seus pais e durmam na hora certa. Baba Yaga. Essa lenda é originária da Rússia. Ela é uma bruxa com conexões profundas e poderes com a floresta. Ela mora em uma cabana que tem penas de galinhas gigantescas e se locomove em um almofariz voador. É um tipo de moedor de ervas ou alimentos, assemelhando-se ao nosso socador de alho, e carrega um pilão gigante, o instrumento utilizado para socar essas ervas. Dependendo do grau da pureza ou bondade da pessoa, pode devorá-la ou ajudá-la. Então sejam bonzinhos, para que ela não venha devorá-los, e sim ajudá-los. Mas em todo caso, seria muito bom se comportar para evitar sua visita. Não creio que qualquer um gostaria da visita de uma velha bruxa voando em um almofariz com a incógnita
se irá te devorar ou ajudá-lo. Namahage Yoshi Oni. Este ogro é originário do Japão. Ele vem até a porta no Réveillon à procura de crianças que não se comportam durante o ano. Eles ficam muito felizes em tirar este peso dos ombros dos pais, cujas crianças são preguiçosas, malcriadas, que choram muito. O nome deles vem do famoso refrão Namanomi ko Hagetaka Yo. As bolhas já curaram. Desculpe, eu não falo japonês, mas eu tento. Que supostamente insultam pessoas que ficam sentadas o dia inteiro preguiçosamente na lareira. Devido à ideia, na cultura japonesa, podemos encontrar também os onis, que é um dos mais famosos entre as crianças e é o Ush-Oni. No Japão, o nome Oni é geralmente dado a uma variedade de monstros e demônios que se assemelham a bois e possuem chifres. O termo Oni começou a ser utilizado no Japão. Em torno da Era de Heian, de 784 a 1185. Tradicionalmente, os Onis são criaturas popularmente da literatura, arte e teatro japonês. Suas histórias aparecem em sua lista de contos japoneses com o título Coisas com Nomes Aterradores. De modo geral, os Onis relacionados a uma gama de personagens do folclórico japonês, onde há inúmeros contos sobre essas criaturas. No Ocidente, ele é equivalente a um ogro ou um troll. No folclore japonês, esse monstro é comumente referido como Oshi-Oni, geralmente retratado como uma criatura misteriosa e muitas vezes apresentada na forma humana. Portanto, no Japão, a palavra Oni simboliza tudo o que é misterioso ou estranho, embora alguns vejam como um guardião do inferno. Esse personagem é um pouco diferente do diabo ou demônio. Isso porque o Oshi-Oni também figura nos contos infantis japoneses, equivalente ao bicho-papão ocidental. Seu papel é causar medo nas crianças para que elas não se desviem do bom caminho. Então, se vocês não querem se encontrar com essa criatura, não sejam malcriadas, nem preguiçosas, e andem sempre pelo bom caminho, sem nunca se desviarem. Ou quem sabe, poderão ter um encontro com uma delas. Bom, gente, a fábula do Oshi-Oni ou Oni é muito grande e ela possui algumas variações, na qual eu viesse trazer aqui, esse vídeo ia ficar longo demais. Os Onis, eles são tão famosos que eles possuem até festivais. Bom, um ser famoso no Japão ficou muito conhecido ele através de um desenho chamado Naruto. Foi a famosa Katsune, ou raposa, mais conhecida como Kyuubi. Só que na cultura dos Onis, ela é muito mais abrangente e forte na região do Japão, no qual ultrapassa o âmbito de lenda urbana para se tornar parte vital da cultura religiosa do país. Mas esse não é o nosso foco, né? De hoje que nós estamos falando. Então, se você tem curiosidade em saber mais sobre eles, sobre esses assuntos, se inscreve aí no canal, deixa seu like aí, tá?
E deixa no comentário que vocês querem que eu venha trazer algo sobre esses Onis e a cultura japonesa, beleza? Obrigado pela força aí, vamos continuar. The Jersey Devil. Essa história é originária de Nova Jersey, dos Estados Unidos. Conhecido como The Leeds Devil, é uma criatura parecida com um dragão, constituída com uma mistura estranha de diferentes partes de animais que possuem um berro horripilante. De acordo com a lenda, a criatura foi o 13º filho de uma mulher terrivelmente azarada chamada de Mãe Leeds, no ano de 1735. Desde então, ela aterroriza aqueles que são tolos o suficiente para se aventurarem nos bosques de pinheiro à noite. Essa lenda é usada para que as crianças não venham brincar à noite nas florestas, pois a chance de se perderem é enorme. Então, os pais avisam, mas sempre existe aí, né? Quem não acredita e sai. Então, se você for à floresta de pinheiros à noite contra o aviso de seus pais, cuidado. Ao ouvir um berro horripilante em meio à floresta, pois a Mãe Leeds pode estar bem perto de você. La Llorona, ou a Chorona. Essa lenda é originária do México. É uma mãe que afogou seus filhos para poder ficar com um homem que amava, que no final a desprezou e a abandonou. E ela, se sentindo abandonada, acabou por se afogar, porém foi impedida de entrar no céu, até que ela encontre os seus filhos. À noite, ela perambula pelas margens dos rios e lagos e praias, à procura desses meninos, chorando e gritando: "Ai, mi hijos!", que seriam "ai, meus filhos", pegando qualquer criança que ela considere parecida com as suas. O seu nome é derivado do verbo espanhol llorar, que significa chorar, assim como a banshee irlandesa. Escutar o seu choro é considerado um presságio de morte. Então, crianças, cuidado ao andar pelas margens de rios, lagos ou praias sozinhos. Se ouvir um choro, corram, sem olhar para trás. Matt Mewe. Essa lenda é originária do Haiti. É um homem com pernas incrivelmente longas que anda pelas cidades à meia-noite para pegar e devorar qualquer um que estiver pelas ruas em seu nome. É uma abreviação da palavra francesa maître, que significa mestre, e end minute significa meia-noite. Tata Duende. Originária de Belize, o ser é um pequeno duende barbado com os polegares e os pés voltados para trás, considerando como protetor da flora e da fauna. Os pais advertem aos seus filhos que o duende pai, tradução literal, considerando como protetor da flora e da fauna, os pais advertem aos seus filhos que o duende pai, tradução literal, irá levá-los caso fiquem até tarde na rua ou entrem em florestas à noite. A parte dos pés voltados para trás e a proteção da natureza lembra muito a descrição do brasileiro Curupira. E assim como Curupira, a versão original da lenda, as crianças são devoradas pela criatura. Então, Wee Gone Bell. Essa história é um bicho-papão inverso. É um bicho-papão diferente, no qual ele não vem diretamente ligados
para poder assustar as crianças, mas sim seus pais. É um espírito vingativo de uma mulher cujo coração foi despedaçado e levou-se a cometer suicídio. Diferente dos outros tipos de bicho-papão, ela sequestra crianças para protegê-las de seus pais malvados. Ela toma conta delas com muito carinho e no seu ninho localizado no alto de uma palmeira e se recusa a devolvê-las até que os pais aprendam o seu comportamento negligente e abusivo. Então, pais, se comportem, tratem seus filhos bem, não tratem como lixo ou algo qualquer na sua vida, pois esse bicho-papão só está aqui para punir vocês pelo seu mau comportamento. Ou pensam que somente as crianças devem temer ao bicho-papão? E por último, e não menos importante, temos um conhecido da internet, Slenderman. Esse bicho-papão moderno, por mais que a gente saiba que as lendas urbanas são histórias inventadas e contadas muitas vezes, a verdade é que uma ou outra acaba assustando de verdade. Uma boa prova disso é a lenda do Slenderman, que em inglês quer dizer basicamente homem magro ou homem esbelto. Embora existam várias versões para a sua história assustadora desse personagem, a verdade é que Slenderman foi inventado por Victor Surge, um americano que vive nos estados da Flórida. Em 2009, ele concebeu a imagem de um homem alto, muito magro e com braços e pernas excepcionalmente longos, sem rosto, para um concurso de Photoshop. De acordo com o criador do Slenderman, foi inspirado nas histórias dos personagens de Stephen King, autor de It, A Coisa e Carrie a Estranha. Mas o que ele nunca teve foi a intenção de causar terror nas pessoas. Apesar disso, a imagem saída da cabeça desse homem ganhou a internet há alguns anos e muitos juram já ter visto a aparição desse misterioso mortal. Ou imortal, podemos dizer. Os relatos mais comuns de suas aparições, aliás, vêm no Japão e Noruega, mas muitos brasileiros e americanos juram ter visto Slenderman por aí. Supostamente, o homem magro trata-se de uma criatura maligna, capaz de esticar os seus membros e o próprio tronco, da forma em que bem entender, a fim de causar medo e seduzir suas vítimas. De acordo com as lendas, as presas preferidas de Slenderman são as crianças. Antes de capturá-las, ele acaba com as suas vidas. Ele costuma vigiá-las de longe. Como possível notar, as fotos supostamente mostram um personagem ao fundo acompanhando suas vítimas em vários momentos. Para observar as pessoas que pretendem capturar o Slenderman, seria até mesmo capaz de se passar por um poste escuro ou uma árvore com seus dedos que podem assumir formas de tentáculos. Apesar disso, alguns adultos acreditam também ter visto o Slenderman em locais em muita neblina e árvores, próximo a rios, florestas, até mesmo em salas e quartos à noite, quando as pessoas se esquecem das janelas abertas. A lenda do Slenderman é levada tão a sério em alguns lugares que até mesmo crimes já foram cometidos por causa dele. Em 2014, nos estados americanos de Wisconsin, por exemplo, 2 adolescentes mataram uma colega na escola esfaqueada por acreditarem que Slenderman
mataria sua família caso eles não fossem leais a ele. Isso acabou se tornando um culto e não somente uma história de terror ou algo que foi realmente para assustar as crianças. A história do homem esguio e perversos teria sido contada a elas por outra colega. As duas garotas então atraíram a vítima, que escolheram até o bosque e a esfaquearam 19 vezes. O caso, aliás, foi retratado e documentado em Beware the Slenderman, da HBO. Mas essa história exerce tanto fascínio num personagem, vai ganhar até um filme. No caso, já até ganhou um filme, na qual o Slenderman existe um ritual para invocá-lo. Então, eu aconselho, não brinquem com o terror, não brinquem com o Slenderman, não brinquem com o bicho-papão, pois talvez o que vocês possam criar pode ir muito mais além daquilo que vocês imaginam que possa acontecer. Bom, o que acharam? Gostaram das versões do bicho-papão que foram espalhadas pelo mundo? Já conhecia essas versões? Bom, o que vocês precisam entender? O porquê esses bicho-papões não é somente um, mas vários, de várias formas diferentes, na qual nunca é igual no mesmo lugar. A história fala que o bicho-papão se transforma naquilo que você mais teme. Mas se ele só se transforma naquilo que você mais teme, por que ele tem fraquezas e ideias diferentes? É simples. O bicho-papão é uma forma de pensamento derivada de milhões como eu já falei, de milhões de mentes que geram um medo dessa criatura. Então, ele se transforma naquilo que você mais teme. Mas você teme um gnomo? Você teme um duende? Realmente, aqui nós não tememos um duende, pois não é da nossa cultura temer duendes. Algumas pessoas nem acreditam na existência de criaturas sobrenaturais. Mas na cultura deles lá, isso é real. Então, qual bicho-papão mais te apavorou? Deixe nos comentários qual deles foi mais assustador. Qual o que não faria você dormir à noite ao saber que está espreitando vocês. Bom, se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos desse no canal, deixa seu like, ativa as notificações e se inscreva no canal. Isso vai apoiar a gente muito. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que puder, para amplificar até onde essas histórias podem chegar. Entendam, o bicho-papão, ele existe por causa da sua imaginação, por causa do seu medo. Ele não existe por existir. Ele existe por causa de você. Você o faz real. Você cria o bicho-papão. Então, vamos aprender a respeitar o mundo sobrenatural e não temê-lo. Realmente, é perigoso saber o que está por trás da criatura
do bicho-papão. Bom, eu agradeço por fazerem parte, estarem escutando até aqui sobre essa história. Como eu falei antes, no meio do vídeo, existe uma cultura enorme sobre essas criaturas e sobre criaturas como se chamam Onis, que são monstros e demônios japoneses. Se vocês querem que eu traga mais sobre essas criaturas, sobre essa cultura tão diversificada que é a cultura japonesa e a cultura oriental, deixe seu like, deixe seu comentário pedindo isso, para que eu possa ter um feedback melhor e saber realmente o que eu posso vir a trazer a vocês para o canal. Essa cultura é muito rica e muito complexa. Seria um aprendizado e tanto para vocês. Eu agradeço pela atenção de vocês. Tenham uma boa noite e um ótimo dia. Bom, sustos a todos vocês. Até a próxima.